Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carla e eu sou aluna do doutorado no Instituto de Estudos Linguísticos da Universidade de Campinas, na Unicamp. E esta apresentação é o recorte, né, inicial de uma pesquisa em andamento, uma pesquisa de doutoramento, e que tem como título provisório as narrativas expressas nos tecidos andinos, feitos por mulheres, como formas de resistência e construção de memória, uma perspectiva sob o foco decolonial. Pois bem, ao vir realizar a minha pesquisa, a pesquisa de mestrado nos Andes bolivianos, eu me deparei com um grupo de mulheres, né, artesãs, que não só teciam, como cantavam enquanto realizavam seus trabalhos manuais. Quer dizer, essas mulheres, não é, elas faziam parte de um processo plurissensorial de construção de sentidos. E isso me chamou a atenção, isso poderia ser fruto de uma investigação mais aprofundada, que foi o que aconteceu, não é, com a pesquisa de doutorado. A pesquisa ela está sendo realizada na Cordilheira dos Andes, na Bolívia, no estado de Oruro, a 3.800 metros de altitude, levando em consideração o nível do mar. É uma cidade com mais ou menos 800 mil habitantes, né, no altiplano boliviano, e se caracteriza por seu clima desértico, com frios de menos 17 graus no inverno, né, e pouca umidade do ar. Oruro é uma cidade que mantém suas tradições, né, suas tradições culturais, desde os tempos incas. E muitos coletivos indígenas, né, como, por exemplo, os urumuratos, se mantêm afastados da vida urbana, conservando o seu idioma, né, o quechua, seus usos e seus costumes. Agora vejam, as mulheres, né, do altiplano, elas costumam tecer, né, tecer roupas, colchas, e elas são mantenedoras de uma tradição que vem desde os tempos incas. Quer dizer, as saltas, né, os tecidos, saltas é a palavra usada aqui na cidade de Oruro, se desenvolveram entre os anos de 1200 e 1500. A lã da lhama, a lã da alpaca também são materiais resistentes, né, e que são utilizados na confecção dos tecidos. A lã da vicunha, ela ficou reservada para a elite, e, em geral, se usa as cores branca, preto e marrom. É interessante porque as saltas elas se desenvolveram com características diferentes de acordo com os suios e os alhos. Os suios são mais ou menos as regiões e os alhos, os estados. As saltas andinas, elas fazem parte de uma construção de sentidos como se fosse um processo plurissensorial. O TC apresenta imagens mentais, né, imagens visuais, que são expressas em formas de cores, de espaços, de contornos, e que constroem a história cultural dos Andes. E essas imagens plásticas são documentos gráficos, né, de uma ideologia e de um sistema de valores também. Agora, para conhecer um pouco do contexto em que estamos realizando a pesquisa, vale conhecer também um pouco da construção, né, da cosmovisão andina e como essa visão é expressa nas saltas. Pois bem, para os povos andinos, o mundo
é uma totalidade viva. E o todo é mais que a soma das partes. E qualquer evento se encontra imerso dentro dos demais eventos e cada parte, não é, reflete o todo. É como se fosse uma holografia andina. A totalidade se constitui pela coletividade natural, não é, que é a pátia, e compreende o conjunto de comunidades vivas, diversas e variáveis, quer dizer, o solo, o clima, a água, os animais, as plantas, né? A comunidade humana, que é multiétnica, todas elas, né, constituem um todo complexo. Também fazem parte dessa cosmovisão andina as comunidades dos deuses, né, que possuem o caráter de huacas, né, os lugares sagrados. Na concepção andina, tudo é sagrado. As montanhas, as estrelas, o sol, a lua, os raios, as pedras, os mortos, os antepassados, as montanhas, as plantas, tudo tem vida, né? E todos vivem em sua plenitude, né? Nos três mundos que constituem o cosmos. E quais são esses três mundos? Primeiro, há a Ukupatya, que é o inframundo, é a raiz de tudo, né? E tudo que está sobre a Terra se alimenta, não é, desse inframundo. É o mundo dos mortos, dos antepassados, e que é simbolizado pela serpente. Essa foto é minha, eu tirei no centro da cidade de Oruro, e tem a serpente, não é, simbolizando o inframundo, a Ukupatya. Depois vem a Kaipatya, né, que é o mundo transitório em que nós estamos, né, e que é simbolizado pelo puma, o puma andino. Essa foto também minha, tirei no muro, né, aqui na cidade de Oruro. E o terceiro mundo seria a Anapatya, né, o mundo de cima, né, onde vivem os deuses, as grandes montanhas, os sapos, as serras, as árvores, os deuses andinos, os guardiões das cidades. Né, e é representado pelo Condor. Essa foto também minha, onde a gente pode observar um Condor, ele lá embaixo, a cidade de Oruro, né, e esse Condor, né, que ele vai proteger a cidade. Pois bem, a articulação desses três níveis, né, constituem o universo, né, constituem o cosmos, né? E os seres humanos, eles participam desse universo como seres inteiros. Então, a tecelagem, ela constitui a base analógica entre todas as atividades feitas por mulheres, inclusive o canto. Os desenhos das saltas, as repetições, as reflexões, as simetrias, elas podem ser encontradas tanto na confecção dos tecidos, como na arquitetura, na música, nas cerâmicas, nos cantos. Aqui, por exemplo, se pode observar uma arquitetura na cidade de El Alto, essa foto tirei quando estive na cidade de El Alto, fica bem próximo à capital La Paz, e aqui se pode observar também as narrativas andinas e que são também feitas nos tecidos. Aqui, à direita, uma cerâmica feita de madeira e que tem também narrativas andinas, né? Agora, o canto das mulheres, enquanto elas tecem, transmite uma percepção sensorial que expressa a construção do ser feminino inserido na cultura andina. A menina, ela começa a tecer bem criancinha, quando ela ainda tem 2 ou 3 anos, e justamente é interessante porque ela coloca também 2 ou 3 fios de lã, não é? Até chegar na idade adulta, quando ela já se torna uma expert. Os discursos cantados e tecidos são como intertextos multimodais, né, que transmitem sentidos. Agora, falando mais academicamente, não é? O que é que estamos fazendo agora? Como a pesquisa está sendo realizada, né? Nós temos como objetivos dessa pesquisa analisar as narrativas expressas por mulheres nas escritas grafocêntricas das saltas andinas, relacionadas com as diversas formas de expressão e comunicação,
que estão envolvidos no processo de produção das narrativas, buscando dar visibilidade a outras formas de produção de conhecimento que não são as hegemônicas. As vozes que ecoam nas mensagens multimodais das narrativas indígenas nos levam a observar que outros sujeitos que são criticamente letrados estão deixando suas interpretações da história e devemos reconhecer essas interpretações, outros pontos de vista e vê-los como se posicionam como sendo e estando no mundo. A fundamentação teórica, né, temos como base os novos estudos do letramento, a semiótica social e a multimodalidade, preconizadas por Roth, Kress, Van Leeuwen, que destacam o paralelismo dos modos semióticos verbais e não verbais, e que são evidenciados na construção de significados que constituem determinado texto. Então, fazem parte do escopo teórico da pesquisa as teorias decoloniais de Barba, Mignolo, Maldonado Torres, antropologia do sentido e outras teorias que ainda farão parte da pesquisa. Quanto à metodologia, será uma pesquisa de natureza etnográfica, né, no sentido mesmo tradicional do termo, que, segundo Gitz, busca explicar o contexto em que os eventos de letramento ocorrem ou ocorreram. Contudo, para a realização da pesquisa, utilizaremos o método cartográfico para a coleta dos dados, análise e para a investigação. A cartografia foge aos métodos rígidos e busca desenvolver práticas de acompanhamento de processo, quer dizer, busca uma filosofia da multiplicidade, evidenciando que não há entrada nem saída que sejam corretas ou orientadas para um caminho plural. O que estamos fazendo agora? O doutorado são 4 anos, eu estou no 2º ano do doutorado, começando agora, estou terminando as disciplinas, já estou fazendo leituras, né? Recolhendo já materiais grafocêntricos para compor o corpus da pesquisa, e estou fazendo gravações e fotos na comunidade. E eu deixo com vocês o meu SUE, né, meu site, onde eu estou colocando os materiais da pesquisa, e vocês poderão acompanhar, né, nesses 4 anos, o que é que está sendo feito. Não coloquei todas as referências, só algumas, né? E, desde já, agradeço a oportunidade de participar do evento e agradeço também a toda a comissão organizadora. Muito obrigada.